Se você, como a maioria dos brasileiros, começou a trabalhar bem cedo, lá na casa dos 20 anos de idade, não parou de trabalhar e hoje você tem uma idade próxima ali dos 60 anos de idade, esse vídeo é exatamente para você. Meu nome é Matheus Macena, eu sou advogado previdenciário e tô aqui para te ajudar com essa e outras dúvidas previdenciárias. Inclusive, aproveita e já clica no botão de se inscrever para você não perder nenhum vídeo novo, porque isso pode te ajudar a melhorar a sua aposentadoria. O vídeo de hoje é sobre aposentadoria por contribuição e mais especificamente sobre uma das 4 regras de transição que foram criadas lá na regra da Previdência, porque inclusive a aposentadoria por contribuição, do jeito que existia, não existe mais. A reforma da Previdência acabou com a aposentadoria por contribuição e hoje ou você se aposenta pela aposentadoria por contribuição nas regras antigas, se você adquiriu direito a elas antes de entrar em vigor da reforma, ou seja, até o dia 12 de novembro de 2019, ou você utiliza uma dessas 4 regras de transição que eu vou te apresentar aqui no canal ao longo dos próximos dias. E hoje a gente vai falar da idade mínima progressiva. A idade mínima progressiva hoje é muito interessante porque ela favorece as pessoas que estão próximas de 60 anos de idade, mas com tempo de contribuição bem alto. Por exemplo, mulheres hoje podem se aposentar em 2023 com 58 anos de idade e homens precisam de 63. Homens, no quesito de contribuição, precisam ter no mínimo 35 anos de contribuição e mulheres precisam ter no mínimo 30 anos de contribuição. Ou seja, é uma regra que une um tempo de contribuição bem alto com uma idade um pouco mais baixa em relação às outras, dependendo da sua idade atual. Ela começou em 2019, lá com a própria reforma da Previdência, quando as mulheres podiam se aposentar por essa regra de transição tendo 56 anos de idade e os homens precisavam de 61 anos de idade. Ou seja, ela foi subindo de 6 em 6 meses a cada ano, até chegar agora em 2023, em que as mulheres precisam de 58 anos de idade e os homens precisam de 63. E ela vai continuar subindo até que chegue no limite de 65 anos de idade para os homens, lá em 2027, e 62 anos de idade para as mulheres, lá em 2031. Ou seja, até chegar nessas datas, até chegar em 2027 para os homens e até chegar em 2031 para as mulheres, essa pode ser uma regra muito interessante para você, porque o tempo de contribuição dela vai se manter, ele não vai aumentando. A única coisa que aumenta é a idade, de 6 em 6 meses. Ou seja, em um ano você faz um ano completo, mas a idade só vai exigir 6 meses a mais. Então ela pode ser uma regra muito interessante para você que tem um tempo de contribuição bem alto e está com uma idade ali já próxima. Até essa data pode ser muito interessante se aposentar por essa regra. E qual o valor dessa aposentadoria, né? Quanto é que você vai receber se escolher se aposentar por ela e não pelas outras? É aquela fórmula de cálculo que eu já apresentei para vocês aqui no canal, lá na regra de transição da aposentadoria por idade, que também é a forma de cálculo da aposentadoria definitiva, né, que foi chamada de aposentadoria programada, que é a aposentadoria atual para todo mundo que começa a trabalhar hoje, que é aquela fórmula de 60% mais 2 a cada ano que ultrapassar 20 anos aos homens e 15 anos às mulheres. Ou seja, a gente pega o seu tempo de contribuição, vê quantos anos a mais você tem desse mínimo e adiciona 2% para cada ano. Vou trazer o exemplo da Maria. Agora em 2023 a Maria tem 58 anos de idade, já tem a idade mínima e tem 31 anos de contribuição, ou seja, ela tem um ano a mais do que o necessário, que são 30 anos para as mulheres. Quando a gente faz a média de cálculo dela, a gente chega no valor de 4.528,63. Se você quiser entender um pouco mais como a gente chegou nessa média, mas tem outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui, que você consegue ver esses cálculos de uma forma muito mais detalhada, de forma muito mais extensa, e aí você pode entender de uma forma muito mais clara. Por ter 31 anos de contribuição, ela tem 16 anos a mais do que aqueles 15 que começa a somar 2%. Ou seja, no final, quando você faz os cálculos, a Maria vai ter 92% da média dela. E 92% daqueles R$4.500 que é a média dela chega no valor de R$4.166,33. Ou seja, você vê que não ficou tão distante, né? Já que ela teve 92% da média, tem ali 31 anos de contribuição, então ela está bem próxima. É um ano a mais do que o necessário para entrar nessa regra, mas são 16 anos a mais para começar a somar os 2%. Então ela não fica tão distante. E eu não sei se você percebeu uma coisa, mas nessa regra, não importa quantos anos de contribuição você tem, se você tiver um mínimo para se aposentar aqui, você vai ter 90% da sua média. Porque homens precisam ter 35 anos de contribuição e mulheres precisam ter 30. Quando você faz os cálculos, você percebe que homens precisando ter 35 anos de contribuição e mulheres precisando ter 30, obrigatoriamente os dois terão 90% da sua média só para começar por se aposentar nessa regra. Ou seja, apesar de pedir o tempo de contribuição relativamente alto, né, 35 anos os homens, 30 as mulheres, ela já te entrega obrigatoriamente no mínimo 90% da sua média. E eu não sei se você percebeu, mas essa regra é muito parecida tanto com a aposentadoria programada quanto com as regras de transição da aposentadoria por idade. A única coisa que difere essas duas atualmente é a própria idade, porque nessa regra de transição atual da aposentadoria por contribuição, que é a da idade mínima progressiva, a sua idade está subindo até chegar no teto. Mas o que acontece? Quando ela chegar no teto
teto para os homens lá em 2027 e no teto para as mulheres lá em 2031, ela vai ficar exatamente igual às outras regras, essas duas que eu acabei de falar, mas exigindo um tempo de contribuição muito maior, porque aí o requisito de idade vai ser exatamente o mesmo, mas o tempo de contribuição vai ser maior, e você não tem exatamente um benefício no cálculo, porque como as duas seguem a mesma forma de cálculo, você adiciona 2% ao que ultrapassa 15 anos às mulheres e 20 anos aos homens, seja se aposentando nessa regra, ou pela regra da aposentadoria programada, ou pela regra de transição da aposentadoria por idade, você vai ter o mesmo valor no final. A questão é que hoje vale muito mais a pena se aposentar pela regra de transição aqui que eu tô contando pra você, da aposentadoria da idade mínima progressiva, porque ela te exige menos tempo de idade, mas um tempo de contribuição mais alto para compensar. Só que quando a idade chegar no teto, ela fica muito mais exigente do que essas outras duas. Por quê? Além de te exigir a mesma idade das outras duas, ela vai te exigir um tempo de contribuição muito mais alto. Então, lá em 2027 não faz mais sentido para os homens se aposentarem nessa regra, porque ela vai ter o mesmo requisito de idade e vai te exigir muito mais tempo de contribuição só para poder se aposentar nessa regra e não te entrega exatamente um valor maior, porque é a mesma forma de cálculo dessas outras duas, e em 2031 não vai valer mais a pena para as mulheres, porque ela também vai exigir a mesma idade mínima, os 62 anos de idade, e vai te exigir um tempo de contribuição também bem mais alto, os 30 anos. Então, ela vai pedir muito mais do que outras regras que já existem, e aí também não faz sentido, já que nas outras regras você poderia se aposentar mais cedo e ia receber a mesma coisa, né, se for jogar a porcentagem em relação ao seus anos de contribuição, e nessa você não ia conseguir. Então, se você é homem, é uma regra muito interessante para se aposentar até 2026, se você não tiver nenhuma outra regra mais benéfica para você, já que essa regra aqui vai pedir um pouquinho menos de idade, e para as mulheres vale muito a pena até 2030, já que em 2031 também ela vai atingir a idade máxima e vai ficar equiparada às outras, então não vai fazer muito sentido, e até 2030 ela pede um pouco menos de idade. E como é que você sabe se essa regra é melhor para você, ou se é uma das outras 3 regras de transição da aposentadoria por contribuição, ou se é a regra de transição da aposentadoria por idade, ou se é a aposentadoria programada? Fazendo um planejamento previdenciário. No planejamento previdenciário, você vai receber toda uma simulação dessas regras, você vai saber qual é melhor para você, porque uma simulação vai ser feita. Inclusive, quanto tempo você vai precisar, quanto tempo a mais você vai precisar contribuir, quanto você vai receber, e essa simulação é feita, porque às vezes você pode se aposentar no futuro recebendo mais, mas o tempo a mais que você vai ficar sem receber e ainda tendo que contribuir não compensa, ou às vezes pode até compensar agora, se aposentando com uma regra que te pague menos do que uma outra que te pague mais daqui a 2 anos, porque vai compensar financeiramente. Enfim, cada caso tem que ser analisado, porque cada pessoa tem um histórico de contribuição que faz toda a diferença. Tem valores diferentes, tem um resultado final diferente, então cada pessoa tem que ter um planejamento previdenciário diferente, e aí você vai receber resposta para todas essas perguntas. Então, o que eu sempre recomendo para todo mundo, faça um planejamento previdenciário, porque você só se aposenta uma vez na vida, então faça isso da melhor forma possível. Depois que você se aposenta e começa a receber os pagamentos, não dá para trocar de regra, então você tem que fazer isso da melhor forma possível logo de cara na primeira vez. Se eu te ajudei com esse vídeo, eu vou pedir para me ajudar deixando um like nesse vídeo, porque isso mostra para o YouTube que o meu conteúdo é relevante e ele vai mostrar para cada vez mais pessoas. Se você conhece alguém que já comentou com você sobre a aposentadoria dela, tá pensando em se aposentar, já falou que não aguenta mais trabalhar, clica no botão de compartilhar, envia para ela, porque isso pode ser muito relevante. Ela vai começar a ver que pode se aposentar com uma idade um pouco mais baixa, principalmente as mulheres. Hoje você vê poucas regras que permitem que as mulheres se aposentem com menos de 60 anos de idade, e essa ainda permite que as mulheres se aposentem com 58. Então, assim, é muito interessante. Então, clica no botão de compartilhar e envia no WhatsApp. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema aqui pro canal, é só deixar aqui nos comentários que eu leio e te respondo. Eu agradeço pelo seu tempo. Até a próxima.